Quando uma aeronave decola, ela possui um determinado ângulo de subida, que está associado à sua velocidade e à sua razão de subida, o que implica também em uma certa velocidade horizontal. Para uma aeronave que apresenta uma velocidade de 220 km por hora e uma velocidade horizontal de 110 km por hora, qual é o respectivo ângulo de subida? Nessa questão nós temos a velocidade da aeronave, essa velocidade corresponde a 220 km por hora, e nós temos também a respectiva velocidade horizontal, é o deslocamento da aeronave em relação ao solo. E o que nós vamos ter aqui? Uma velocidade de 110 km por hora. E a pergunta é, qual o respectivo ângulo de subida, ou seja, o ângulo θ? Nesse caso, se nós olharmos para esse problema, nós podemos imaginar aqui um triângulo retângulo, forma aqui 90 graus. Nós temos aqui a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo, que corresponde à velocidade dessa aeronave, e nós temos aqui também o cateto adjacente desse nosso triângulo retângulo, é o cateto que corresponde à velocidade horizontal da aeronave. E a pergunta é, qual a relação trigonométrica que vai ser utilizada para esses dados que nós temos? Temos ali a hipotenusa, nós temos o cateto adjacente. Então, a relação que há entre o ângulo e essas duas medidas é denominada de cosseno. Cosseno de θ é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, quando a gente fala em cosseno, na verdade nós estamos falando aqui em uma divisão. E com base então no resultado dessa divisão, nós vamos ter aqui um respectivo ângulo. O que nós vamos fazer então é substituir os elementos que nós temos. Então nós vamos fazer aqui cosseno de θ igual ao cateto adjacente, 110 km por hora, dividido pela hipotenusa, que corresponde a 220 km por hora. Bom, fazendo essa divisão aqui, nós vamos ter 0,5 ou 1 sobre 2, e o cosseno de θ igual a 0,5. O θ é o arco cosseno, ou também conhecido como cosseno a menos 1 de 0,5. E por meio de uma calculadora científica, nós vamos fazer o uso aqui então dessa função inversa do cosseno a menos 1 para determinarmos qual é o valor de θ. E com base então no resultado, nós chegamos à conclusão que θ corresponde a 60 graus. Então essa aqui vai ser a inclinação dessa aeronave, também conhecida como ângulo de subida da aeronave.